Agora está em pauta também a nossa enquete para vocês chegarem, né? Para vocês participarem. Galera do YouTube, ó, vamos chegando aí. É sobre o Corinthians. Quem é o maior culpado, o maior responsável pela eliminação do Corinthians? Dorival Júnior, os jogadores, a diretoria ou Ramon Dias? Nossa, Ramon Dias? Pois é. Quem inventou Ramon Dias? Tava atrás, vem acumulando, né? Por um acúmulo. Quem começou o trabalho, para você, quem? Acho que eu vou tirar o Ramon Dias disso. Acho que o Ramon Dias foi campeão paulista e depois caiu de rendimento e tal. Acho que na Sul-Americana, na Libertadores, talvez tenha sido um resquício ali, mas não sei se dá para colocar na conta, não sei. Acho que é um pouco de tudo ali, das outras opções. Vamos dividir essa culpa. Tem a parte da diretoria, tem a parte da politicagem, né, de tudo que o Corinthians vem passando. Tem a parte dos jogadores, sim, né, queda de rendimento. O Corinthians não ganhou um título no ano passado. O Corinthians fez a obrigação de ser Corinthians, de ter classificado para uma Libertadores, de ter dado essa arrancada por ser Corinthians. E, claro, tem a culpa também do Dorival. O Dorival chegou e o time parece que deu uma desandada. Óbvio, é um início de trabalho, ninguém está cobrando aqui saída de ninguém, mas é um trabalho que precisa melhorar, né? No sentido de time, de campo, de bola. Então, acho que dá para dividir essa questão dessa culpa e dessa eliminação. Trabalho que ainda está patinando aí para começar a apresentar os resultados, né? Um jogo bom até agora contra o Inter, dá para apontar assim. Tirando isso, futebol muito pobre do Corinthians e ontem não foi diferente. Para você, PVC, eu confesso que imaginava que a maioria ia colocar na conta da diretoria. Quero saber do nosso chat o que eles estão pensando, eles vão respondendo para a gente ter esse termômetro. Mas ontem a gente fez uma pergunta bem parecida no Fim de Papo e muita gente, aliás, a maior parte, votou nos atletas. Eu fiquei até surpresa, confesso, mas claro que eles têm responsabilidade deles também. A gente vai falar sobre isso, especialmente sobre o desempenho do Memphis, né? O que o pessoal está achando do Memphis. Para você, de quem que é a maior responsabilidade, PVC? A gente não sabe nem qual é a diretoria, mas eu acho que são diretorias. O que está acontecendo, tudo que aconteceu você ter na quinta-feira e descobrir que vai ter coletivo, vai todo mundo para cá para falar do Augusto Melo. Ah, mas não interfere. Interfere na concentração, interfere em tudo. O Dorival não tem culpa, ele tem 2 derrotas em 9 jogos. Primeiro que ele tem 9 jogos. Qual é o trabalho que se faz em 9 jogos? Se você contrata um funcionário na sua empresa, ele trabalha 9 dias, aí você fala, você não está trabalhando bem. Quem é que trabalha 9 dias e é avaliado pelos 9 dias? É claro que 9 dias representam um mês, mas um mês não é nem período de experiência em nenhuma empresa do Brasil. Então, peraí, não é assim. Eu acho que o culpado pelo Corinthians é o Corinthians. E por quem comanda, por quem passa por lá, né? Vamos começar falando sobre essa partida, então, essa derrota por 1-0 para o Huracão, um gol do Watson ali no primeiro minuto do segundo tempo. Teve gente que achou que o Hugo falhou porque a bola passa entre ele e a trave. Foi uma jogada difícil ali na pequena área, quase que a queima-roupa, né? Não seria uma defesa fácil, mas alguns consideraram defensável. Quero ouvir do André Hernão o que ele achou da partida, mas fato é que é uma grande decepção. Eu não costumo usar esses termos, né? Vexame, vergonha, não indo por esse caminho, mas que é uma decepção, sem dúvida. Muito grande. Um Corinthians que é campeão paulista, que tem uma reta final de Campeonato Brasileiro no ano passado até surpreendente, cai na pré-Libertadores, cai na Sul-Americana num grupo que não era complicado, com o Huracão, com a América de Cali, com o Racing. Isso não pode acontecer, né? E o Corinthians quase estava se classificando, seria uma classificação culposa. Culposa, total. Sem a intenção de se classificar, né? Mas assim, o Corinthians, o primeiro tempo foi um primeiro tempo razoável e o segundo tempo foi muito ruim do Corinthians. Aliás, o Corinthians tem sido assim, né? Primeiro tempo o time joga razoavelmente bem e o segundo tempo piora demais. E a desatenção no primeiro minuto é aquela coisa, você joga fora um trabalho inteiro de um treinador que fala alguma coisa, ajusta o time no intervalo e no primeiro minuto tudo isso desmorona, né? Isso passa um recado muito ruim, né? Uma desatenção ali da defesa, uma saída de bola. Isso tem que ser corrigido, isso é muito ruim.
passa um recado muito ruim para a comissão técnica, dos jogadores para a comissão técnica. Se eu fosse Dorival, eu ia dar uma chamada absurda, porque não é possível. Você fala, trabalha, ajusta o time, e aí no primeiro minuto os caras tomam um gol e da maneira que foi. Porque se é um pombo sem asa fora da área, se tá a marcação ajustadinha, mas não, é uma desatenção, um gol bizarro. Eu não acho que foi falha do Hugo Souza, não. Não acho. Acho que foi muito mais desatenção da defesa do que a falha do Hugo Souza. E é um time que estava com 9 reservas, 9. E aí entra o Ábila depois. O Ábila você vê que é visivelmente fora de forma. Ele joga porque ele tem moral no time. Os caras vão lá e botam a faixa de capitão nele porque ele tem muita moral lá no clube. Ele é uma lenda lá do clube, joga pelo nome. A mobilidade quase que zero dele. Então, assim, o Corinthians não poderia ter saído derrotado. Estava se classificando até o último minuto quando o América de Cali empata o jogo lá. O Racing vencendo inacreditavelmente. Então, assim, o Corinthians fez uma partida ontem para esquecer. Lamentavelmente. E o torcedor que ontem, na hora que acaba o jogo e o time do Corinthians vai para aplaudir, agradecer a presença lá, os torcedores não aplaudiram, não. Muito pelo contrário. Vaiaram, xingaram e com razão. O protesto foi com razão. Porque o time não jogou nada. Não jogou nada, né? E o adversário, como você falou, Hernan, com 9 reservas em campo, porque está focado na final do torneio apertura do Campeonato Argentino, que eles têm agora no fim de semana. Então, tinham 2 titulares e ainda assim o Corinthians não conseguiu apresentar nada. E desses 2 titulares, um saiu no intervalo. Sim, é verdade. PVC, falando sobre essa parte... Oi. Sim, diga. Não, sobre essa partida, né? As dificuldades que o Corinthians vem tendo, um setor criativo, né? O time não consegue jogar, não consegue fazer a bola andar, não consegue ter um passe, não consegue trocar passes, não consegue chegar em profundidade, não consegue finalizar. É um time que não anda ali para frente. Claro, sente a falta do Yuri Alberto, que está lesionado, um jogador muito importante aí do Corinthians, mas não pode depender só disso. Ontem teve a volta do Memphis como titular, o Garro entrou já no segundo tempo, ele voltando depois desse tempo todo lesionado. E eu vejo também que os holofotes estão voltados também para o Dorival Júnior pelas escolhas que fez. E é sobre isso que eu queria te ouvir. Como é que você viu a forma como ele usou esse meio de campo, com os volantes, o posicionamento do Carrillo também, que apareceu muito pelo lado, às vezes pela ponta, não tão centralizado. Você acha que o Dorival montou o Corinthians da melhor forma que esse Corinthians poderia performar ontem? Ele está montando o Corinthians um 4-1, o Memphis um 4-4-2. O Carrillo virou a ponta direita, que na origem dele era isso que ele era. É que quando chegou no Corinthians, o Ramon fez o losango de meio campo, ele ficou um segundo homem de meio campo, ora pela direita, às vezes pela esquerda, mas ele sabe jogar essa função. Eu acho que quando você vai trocar o sistema o tempo inteiro, você não vai achar o sistema nunca. É igual você chegar na sua casa e deixar o celular cada dia num lugar. Um dia está na sala, um dia está no banheiro, um dia está na cozinha, um dia no escritório, um dia está na área de serviço. Você está sempre procurando o celular. É igual o Corinthians hoje. O Corinthians está tentando chegar num formato em que você tem um 4-4-2, quando tem o Memphis e o Alberto, jogam os dois na frente. Eu não acho que seja um problema do sistema. E eu sinceramente, eu não acho que o Corinthians seja, neste momento, com 9 jogos do Dorival, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ele tem uma tragédia. Ele perdeu o jogo do Mirassol. Ele não tem uma tragédia, mas ele tem um time que não avançou em relação ao que tinha o Ramon Dias. O que também demonstra que o problema não é o Dias. Tem um problema desse ano, no final do ano passado, que é da consolidação de um projeto, entender, comprometer os jogadores, entender o que está acontecendo ali dentro. O Dorival está conseguindo fazer um formato de time, normalmente no 4-1, mas não está conseguindo tirar o melhor de cada jogador, também porque o time tem mesclado formações, né? Contra o Atlético, o Hector Hernandes joga, contra o Huracan volta o Memphis, volta o Garro depois de 2 meses. Então, tanto a achar a formação ideal, que é
tinha Garro, Yuri e Memphis. Foi o único grande momento do Corinthians nos últimos 10 meses. Renan, a gente falava aqui, né? Você falava que o Corinthians nunca entrou de fato nessa Sul-Americana, né? Depois que caiu na Libertadores, veio a Sul-Americana e já estava meio ali, né? É o que tem para hoje, mas sem fazer muita questão. Mas é claro que é uma eliminação dolorosa, né? E dolorida pela forma que foi e pela fragilidade dos adversários e pelo que o Corinthians tem a obrigação de mostrar em campo, pelo tamanho que tem. Pelas suas apurações, pelas suas conversas, qual que é o clima hoje do Corinthians? Que avaliação é feita nesse momento da temporada? A gente está aí no fim de maio, chegando já ao meio do ano. Tem um título paulista que foi muito comemorado, foi relevante, uma quebra de jejum diante de um grande rival. Mas aí você tem uma atuação nula nas Copas, você cai na pré-Libertadores, cai na Sul-Americana e agora só com o brasileiro em mente. Qual é o Corinthians desse meio de temporada? Que avaliação dá para fazer interna, né, de quem está hoje no comando do Corinthians, que ainda tem que lidar com essa bagunça toda política? E é engraçado porque, assim, quando você fala do título paulista, as pessoas que lá estão hoje e que estão nessa função e que têm essa obrigação de ter que levantar o moral da rapaziada, a resposta é muito no sentido, nossa, faz tanto tempo que o Paulista aconteceu, né? Parece que faz tanto tempo, tanta coisa aconteceu no Corinthians que parece que faz 2 anos que o Corinthians foi campeão paulista. 2 meses. 2 meses. E o Corinthians vive esse turbilhão a cada semana. O que eu ouvi de repercussão pós-eliminação foi algo no sentido, óbvio que ninguém queria ter saído da maneira que o Corinthians saiu na Sul-Americana. Mas, por outro lado, olhando o lado positivo da coisa, o Garro voltou, o Memphis voltou, vão, obviamente, querer correr para recuperar o Yuri Alberto. E aí a pausa do Mundial é até positiva, né? A pausa da data FIFA agora, né? Também. Antes desse último jogo, tem um jogo contra o Vitória no fim de semana. Tem a pausa do Super Mundial, como você bem disse. E é um Corinthians que vai focar na Copa do Brasil, vai focar no Brasileiro. E é um trabalho novo com o Dorival. Vai vir a janela, o Corinthians vai contratar de maneira pontual e vai tentar com um presidente em exercício, vamos dizer assim, né, o Omar Stabile, dar uma tranquilizada no ambiente político do clube. Então, assim, o que se olha para frente a partir de hoje, depois de remoer essa eliminação, é um Corinthians que vai trabalhar para tentar na Copa do Brasil, tentar no Campeonato Brasileiro, voltar no trilho da vitória. Olharam para essa Sul-Americana de uma maneira assim, tipo, poxa, lamentaram demais a eliminação, mas a lamentação maior foi não ter passado para a fase de grupos da Libertadores. Então não é uma terra arrasada, digamos assim? Não. No Corinthians, internamente, eles não veem como terra arrasada o fato de não ter ido para frente na Sul-Americana. Embora essa possa ser a percepção vinda de fora, né? Os memes estão rolando, né? O que vem de fora, a torcida está muito no veneno, vamos dizer assim. E os rivais estão tirando um sarro, que também, né, aí é papel dos rivais, né? O meme do acesso negado, ele está rolando para mais de metro aí. Demais. Mas aí são duas coisas diferentes, né? O que vem de fora e a percepção que vem de dentro, e a gente faz essa separação. Se o externo entrar lá no CT, ninguém trabalha. Nenhum, né? Isso eu escuto em todos os clubes. Se deixar que o mundo do Twitter, o mundo do Instagram entre no CT, ninguém trabalha mais. Ninguém faz nada, ninguém treina, ninguém faz planejamento, ninguém contrata. Porque assim, demite o treinador e rescinde com o jogador e contrata toda semana. É uma loucura. Então assim, óbvio que, né, todo mundo fica ali chateado, pé da vida, um monte de coisa para corrigir, Dorival insatisfeito com um monte de coisa, digo de trabalho mesmo, de querer ajustar, jogador bravo, querendo recuperar a boa fase. Ontem mesmo eu vi depois nas redes sociais, tinha uma câmera da ESPN só acompanhando o Memphis. A reação do Memphis quando toma o gol é uma reação de indignação. Tipo, pô, que absurdo vacilar desse jeito, né? Então, assim, há uma indignação dos jogadores ali com essa fase
do time. Só que o Corinthians não está conseguindo. E o futebol, ele é coletivo. O próprio Memphis está devendo. É natural. E ele já teve uma outra queda de rendimento. A gente falava aqui tempos atrás, o Memphis está devendo, o Yuri está devendo, e o Corinthians estava numa fase ruim. E aí retomou depois. Então, esse é o vídeo que eu estava falando. Os jogadores foram lá aplaudir e tal, agradecer, e os caras, devolveram com vaia. Então, é assim, é um momento. Tá na boa, todo mundo é maravilhoso, o Memphis reposta torcedor, é a comemoração. Cara, tá na fase ruim, quietinho e trabalha. Muito trabalho o Dorival Júnior terá pela frente e ontem, claro, depois da partida, ele lamentou. Vamos ver o que ele falou. Ele disse que era um sentimento de impotência, que até porque, dentro daquilo que eles prepararam para essa partida, esperava uma atuação um pouco diferente do que aconteceu. Que tem que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação ao que foi feito. Foi isso que o Dorival disse ontem. Já que o Hernan falou do Memphis, vamos colocar a lupa. Fala mais do Dorival aí, Teoricamente, nós colocamos a melhor equipe para jogar a Sul-Americana. Então, não há como você pontuar que existe um desinteresse geral de todos. Ele respondendo, esse questionamento se o Corinthians largou a mão da Sul-Americana mesmo. E aí ele disse que não, que a preocupação era passar de fase, que seria muito importante, e que, enfim, não deu certo. Vamos colocar uma lupa sobre o desempenho do Memphis, porque o Memphis está sendo bastante questionado. Ele que estava lesionado, voltou ontem após mais de 2 semanas fora e teve muitas dificuldades para jogar, seja porque a bola não chegou ou por falha dele mesmo, por uma má atuação. A gente tem aí uma arte com os gols do Memphis, 13 gols do Memphis em 41 jogos pelo Corinthians. 1 no Vasco, 2 no Sport, 1 no América de Cali, São Bernardo, Mirassol, Atlético Paranaense, Cuiabá, Vitória, Cruzeiro, 2 no Bahia e 1 no Grêmio. Ô, PVC, pensando aí na postura em campo do Memphis. Memphis deixou muito a desejar ontem ou ele acabou sendo prejudicado por um sistema de jogo que não funcionou e por um time coletivo que não conseguiu atuar bem? A culpa não é do Memphis, não é do Memphis. A gente mistura coisas. O Memphis traz tanta cagada junto que a gente começa a analisar coisas misturadas. Por exemplo, quando eu falo passe do Memphis não é assistência. Quando não é assistência. Aí ele tem pouco gol em 41 jogos, mas ele nunca foi de fazer 50 gols por temporada. Não se trata disso. Você não contratou esse jogador. Se você acha que ele tem que fazer 60 gols na temporada, então você contratou o cara errado. De novo, a culpa é do Augusto Melo, não é do Memphis. Agora, acho que eu acredito muito numa frase que é jogador bom, time bom consagra jogador ruim, e time ruim enterra jogador bom. E o Memphis hoje vai aparecer, diferentemente de quando ele subiu na bola, já estão misturando as coisas de novo, que ele quando subia na bola porque estava ganhando e agora não consegue carregar o time nas costas. Ele nem tem que subir na bola, nem carregar o time nas costas. O Corinthians tem um problema estrutural que está no time. Aqui é que está o ponto. Não tem condição de... Se você passa uma semana perguntando o Augusto Melo vai ser empichado, mas o Fabinho vai continuar? Mas foi o Fabinho que me contratou. Então eu vou ficar. Então isso tudo interfere. Claro que a questão é tática, é técnica, evidente que tem que ser. Mas o ambiente do Corinthians não ajudou nessas últimas 3 semanas. E o desempenho do time que é um paulista ganhando no Palmeiras no Allianz Parque passou a ser um time que não consegue ganhar no time reserva do Huracan. Uma coisa só que é importante, só por causa dos vários memes que aparecem, trata de se defender ou atacar, porque eu não sou advogado nem promotor. A pergunta que me fizeram hoje foi: é a primeira vez que um time é eliminado na fase preliminar da Libertadores e depois eliminado na fase de grupos? É a primeira vez que ele é eliminado na Libertadores e na Sul-Americana? Não. O Fluminense de 2022 foi eliminado na preliminar Libertadores contra o Olímpia, na 3ª fase, e depois caiu na fase de grupos da Sul-Americana. Igualzinho ao Corinthians. Parecido com o Corinthians. Então não é a primeira vez. O fato é que no ano seguinte, jogadores. Então,
não é aqui que está o ponto. O ponto está em resolver as crises do Corinthians relevantes. A financeira, a estrutural, a de organização. Aí você vai montar um time que tenha tranquilidade para trabalhar. O Memphis culpado nem é o Salvador. Né? Todo um reflexo, né? Essa questão do ambiente político, a gente já falou aqui, né, Hernan, várias vezes, o quanto o Fabinho Soldado tenta blindar o CT, deixar o CT à parte. Os jogadores também não se envolvem tanto assim com as questões políticas, embora já tenham se manifestado em alguns momentos, mas há um distanciamento. Mas é claro que você está falando ali da presidência do clube, do mais alto cargo do clube, e se essa estrutura é abalada, é inevitável que todo mundo sinta um pouquinho ali, né, um pouco desse tremor aí. O Augusto Melo afastado, o Osmar Stabile assume interinamente, vai convocar, ainda tem a votação dos associados, mas ele ainda tem todo um protocolo a seguir. Não se sabe ainda quem será o presidente do Corinthians. O Augusto Melo pode voltar ou não. Isso entra em campo em algum sentido? Os jogadores sentem isso de alguma forma? Isso tem algum peso numa eliminação como essa? Já vinha, o que vinha acontecendo desde que o Augusto Melo toma posse e começa a ter essa batalha, essa polarização política dentro do Corinthians, já vinha acontecendo isso no clube, de respingar dentro do elenco, naturalmente, porque os caras, eles veem tudo, né? Na rede social, os caras assistem tudo, sabem de tudo que está acontecendo. Tem como ficar alheio mais, Não né? tem como, é impossível. O que muitas vezes acontece, e aconteceu de maneira que teve sucesso, foi o Fabinho conseguir dar uma blindada. Só que quando você tem um presidente que é tirado do cargo, isso fica ainda mais exposto no sentido de todo mundo falar assim: caramba, viu, o presidente caiu, o presidente caiu. Estamos sem comando, né? Na mais alta instância. Mas assim, sempre tem uma coisa assim, o jogador de futebol não se envolve muito. O jogador de futebol, ele se preocupa ali com o dele. Então, assim, ele não vai se preocupar, tipo assim, será que meu salário vai cair? Tipo assim, ele vai chegar no vestiário e não vai perguntar para o Fabinho Soldado: e aí, o que aconteceu com o presidente? Vai ficar uma situação, claro, de jogo, mas eles vão falar: pô, tá vendo? Ó o que aconteceu. Vai ler. Não tem muito esse envolvimento. Os jogadores não... vai ficar para pagar meu salário? É isso, é essa a conta. É isso, esse é o ponto. Uhum. Esse é o ponto. É o Pix caindo no bolso e... A presença do Fabinho ali é o tipo assim: pô, o Fabinho tá aí, então acho que o salário vai cair. É aquela segurança, né? O salário vai cair. O Fabinho tá aí, então a gente tem alguém para chegar e falar: ó, se no fim do mês não cair, nós vamos chegar no Fabinho e falar: Fabinho, ó, não pingou. E o próprio Fabinho deve ter essa postura, né? De conversar com os jogadores. De se antecipar e falar: ó, isso está acontecendo mas lá. Mas fiquem tranquilos. Mas é isso que ele vem fazendo já há um tempo. Mas ontem, a gente tinha uma série de reuniões de manhãs e a gente estava vendo o nosso grupo de pré-programa. Aí o Hernan entra e fala: o Fabinho fica. A pergunta que eu tinha era essa. E era a resposta que tinha. E se eu tinha a pergunta e o Hernan tinha a resposta, é porque o Hernan também tinha a mesma pergunta. O que significa que no vestiário, ontem em Buenos Aires, todo mundo tinha a mesma pergunta. O Fabinho vai ficar? Aí isso tem que interferir no desempenho do time? Não tem. Mas se você chegar no seu escritório, no seu trabalho, e tiver ali o buchicho, você viu que o fulano está saindo porque teve um caso de não sei o que lá, e ele está indo embora, todo mundo passa a comentar isso mais do que trabalhar. É só igual, mas é uma metáfora. Assim, o cara, ontem a pergunta era: mas o Fabinho vai ficar? O presidente caiu, o Fabinho vai ficar? Como é que vai ser isso? Quem é que vai tomar conta? Vão desmontar tudo? Vão acabar com o contrato do Memphis? Vão demitir o Garro? O que vai acontecer? Ontem a grande pergunta era essa. Então foi por isso que o Corinthians perdeu para o time reserva do Huracan? Não. Mas a questão é que você precisa estruturar o clube. Quando você estrutura o clube, condição de chegar no CT e comprometer quem vai jogar. E aí com essa permanência do Fabinho, né, que é o que o Hernan vem trazendo aqui de informação, porque ele conseguiu se dissociar um pouco do Augusto, né, sendo esse homem mais técnico mesmo do futebol,
traz essa segurança para os jogadores e a gente vai acompanhando toda essa questão política aí do Corinthians.